Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o Douglas, bem-vindo ao nosso canal Espírito Cósmico e esse é o vídeo número 4 das 7 leis de Ocaibalion. Então, essa quarta lei, ela é falando sobre o princípio da polaridade. Então, primeiro eu vou ler exatamente a lei, que ela é bem extensa, e eu vou ir fazendo algumas pausas para que vocês possam entender como eu entendo essa lei. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. Então aqui está falando que tudo na natureza ou nessa e na dimensão mental tem os dois polos, como a gente vê, feminino, masculino, branco, preto. Então até então são só os polos. A falta e o tudo, então são os polos. O igual e o desigual são a mesma coisa. Ou seja, é como as temperaturas, frio e calor. A temperatura é a mesma coisa, é temperatura. A única coisa que muda são as variações entre essa temperatura. Ou seja, é a mesma coisa. O frio e o calor é temperatura, mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza. Foi o que eu acabei de falar. Frio e calor são opostos, são idênticos em natureza, mas diferente em grau. Os extremos se tocam, como eu falei, você não consegue, entre o frio e o calor, você não consegue saber aonde começa o calor e aonde começa o frio. Então é exatamente isso que essa lei está falando. Todas as verdades são meias verdades. Por quê? Porque como num conflito, os dois lados vão ter a sua história. Então você não tem a verdade absoluta nesses casos. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, basicamente essa lei ela só está apresentando que tudo no universo tem as polaridades, feminino, masculino, certo? Então, por exemplo, luz e escuridão. O que é a luz? Luz é o conhecimento, escuridão é a ignorância, mas não uma ignorância num sentido pesado ou de julgando, uma ignorância no sentido do não saber. Eu sou ignorante, todos nós aqui num certo grau nós somos ignorantes em alguma coisa, então é essa ignorância. E a luz, ela é o conhecimento, apenas esse oposto. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, qual que é a diferença entre o grande e o pequeno, o branco e o preto, entre o positivo e o negativo? A única diferença é que eles são, na verdade não tem muita diferença, porque eles são exatamente a mesma coisa em graus diferentes. Não tem uma diferença. E nós vivemos num mundo dual, de polaridade, entre o bem e o mal. É a mesma coisa que eu, quando eu ouvi isso, eu fiquei meio assim, meu Deus, que susto, mas é mais ou menos por aí esse entendimento. Deus e o diabo são a mesma coisa. E você fala, meu Deus, o diabo não, que você tá fazendo algo contra Deus, como é que você pode chamar Deus de diabo? É, no começo é bem estranho, mas você entende que é a mesma coisa que nas dimensões inferiores ou em qualquer lugar do universo que exista, tudo vai fazer parte de Deus, porque tudo sai dessa fonte, dessa energia primordial. Então, assim, você dizer que Deus e o diabo é a mesma coisa está de uma certa forma assim certa, porque são apenas polaridades. E também, hoje em dia, as pessoas falam, o diabo, ou vê o diabo como algo negativo, ou as situações da vida em geral como algo negativo. Eu já não vejo mais isso, para ser bem sincero. Eu vejo, por exemplo, os meus demônios, como por exemplo luxúria, não sei, todos nós temos vários demônios dentro da gente. Tagarelice, vamos falar que a tagarelice às vezes é um demônio. Então, nós temos esses demônios, são apenas palavras, não precisamos associar uma conotação negativa a uma palavra em si. Então, o que seria o diabo, o caos? Ele seria o nosso impulsionador para a evolução. Então, assim, ele também contribuiria muito para a nossa evolução, essa
eu não acredito em diabo, ser, como está escrito em várias religiões. Eu vejo essa energia diabo como uma impulsionadora, é como a tristeza. Às vezes você tá triste ou decepcionado, ou às vezes leva vários, um exemplo, leva várias rejeições de emprego e nunca consegue, e através disso, toda essa rejeição, você consegue se superar e ultrapassar os seus próprios limites. Então, o que seria ruim se uma coisa, às vezes, sentimento negativo que as pessoas dizem, e muitas vezes nos ajudam a nos impulsionar para algo melhor. Então acho que tanto o conceito Deus e o conceito diabo são ferramentas que usamos para evolução. Claro que eu acredito num conceito de hierarquia espiritual, um criador, uma fonte. Sim, mas eu falo aqui o Deus e o diabo em como nós entendemos aqui nessa dimensão, nessa percepção de realidade. E uma coisa que eu gostaria também de refrisar com vocês é que, como eu falei anteriormente, a próxima dimensão, ou quando nós desencarnarmos, largarmos essa dimensão aqui manifestada, nós vamos para uma dimensão mental. E nessa dimensão mental, os princípios do Kybalion também são ativos. Ou seja, por exemplo, eu já cheguei a ver espírito masculino. Então isso quer dizer que na próxima sequência da evolução nossa aqui, depois desse mundo, também vai resistir ainda essa dualidade de sexo masculino e feminino. O que seria... Isso seria a dualidade. Por exemplo, um anjo. Um anjo, ele está fora da dualidade porque as pessoas dizem que um anjo ele não tem sexo, nem feminino nem masculino. Ele é como se ele fosse neutro. Então ele quebra essa dualidade. Deixa eu ver se é mais alguma coisa que eu notei de interessante. Sim, eu também gostaria de dizer que é a mesma coisa que quando você tenta colocar as coisas com um olhar dual, por exemplo, amor e o ódio, que dizem que são o oposto, mesmo ainda no amor e no ódio, você não consegue ver aonde começa o amor e aonde começa o ódio. É uma coisa assim muito polarizada, literalmente. Então, eu acho que através dessa lei, uma das coisas importantes que a gente aprende também é a polarização. É a mesma coisa que você dizer, eu quando eu faço coisas que vão me prejudicar ou que vão me trazer algo, uma situação negativa, eu sou o diabo em minha vida. Eu estou sendo esse diabo, ou quando eu faço bagunças na minha vida, coisas que vão me prejudicar. Então eu estou sendo esse diabo na minha vida. Então a intenção seria você transformar o diabo em Deus, essa transmutação, certo? Sim. E para encerrar essa lei 4, eu gostaria de dizer que o importante dessa lei, quando você capta essa lei, é que você pode fazer essa transmutação, como eu falei, de um Deus, do diabo para o Deus. Então eu vou dar um exemplo da saúde. Então você percebe, por exemplo, que saúde e a doença são a mesma coisa, certo? Se eu estou doente, eu estou desequilibrado, até a visão da Ásia é completamente diferente, até mesmo a visão aqui mais europeia, ou da visão mais do Brasil, que eles veem a doença como um desequilíbrio e a saúde seria um equilíbrio. Então, se você está doente, seja o que for, mental, emocional, não importa, isso seria um desequilíbrio. Então, quando você percebe que você vive numa realidade dual, onde existe o equilíbrio, o desequilíbrio, a saúde, a doença, o que você vai fazer? Se eu estou doente, eu vou usar o polo ao contrário ao meu. O que eu vou fazer? Eu vou usar a saúde. Então, se eu me sinto doente, obviamente que eu ouvi uma frase muito boa que sempre que isso acontece, eu respondo exatamente assim. Quando você está doente e alguém te pergunta como você está se sentindo, o certo não seria você mentir exatamente. Eu estou bem, sendo que você está doente. Seria uma mentira. Poderia, por exemplo, bloquear o chakra... esqueci agora. O chakra do pescoço. Então, assim, isso poderia... Laringe. Isso poderia bloquear o chakra laringe. Então, você responde... Eu estou melhorando a cada minuto. Ainda não estou 100% bem, mas estou melhorando a cada minuto. E o que você está fazendo? Você está polarizando, você está trazendo das trevas para a luz, né?
Então, esse seria o que os hermetistas aprenderiam com essa lei. Ela nos ensina que tudo tem a sua polaridade e que as polaridades, na verdade, são a mesma coisa. E que se você está em uma polaridade, você pode alcançar a outra ou o meio da polaridade, no caso. Então, assim, na verdade, eu acho essa lei simples. O jeito que a gente está explicando aqui, na verdade, ele é bem simples. Ele apenas mostra que a realidade tem dois pontos, dois opostos, e que você, como mestre de si próprio, você consegue. É claro que todas as leis do Kaibalho que eu tenho falado para vocês, não é assim que você vai aprender do dia pra noite, que você vai ficar um mestre hermetista, que você vai reencarnar assim coisas incríveis. Não é exatamente assim. Tem uma persistência, você tem que ir treinando aos poucos, com coisas pequenas até coisas maiores. Então faça pequenas polaridades na sua vida, veja alguma coisinha ali e muda, e assim você vai aprendendo aos poucos. Então, basicamente, essa lei ela é até bem simples e até de se explicar, ela não é muito longa. Então, eu vou ficando aqui e gostaria de agradecer a vocês. Quem curtir, deixa o like. Se alguém tiver alguma ideia, alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Quando eu puder, eu vou estar escrevendo. Esse canal, o intuito dele é como se fosse para mim um diário. Então, eu estou relendo o Kaibalho com vocês para que eu possa também postar um pouco. Então, esse é basicamente o intuito. Se alguém quiser comentar alguma coisa, escreve aí. Quem quiser nos seguir, inscrever, como quiserem, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer pela atenção e namastê e até a próxima. Obrigadão.